Boa tarde a todos, tudo bem? Então, vamos iniciar o nosso webinar sobre a reforma tributária na linha RM, voltado para o segmento da educação, tá? Segmento educacional, tá? Então, agora oficial, então, prazer recebê-los nessa tarde, que bom que vocês aceitaram o nosso convite, que bom que vocês entraram, o número só elevando aqui. Então, sejam bem-vindos e aproveitem esse tempo aqui, foi especialmente aí preparado para vocês. Eu me chamo Eduardo, faço parte aqui do time de segmentos da TOTUS. Estou trazendo comigo a Irene, também especialista, PO aqui do time aqui da nossa área do fiscal. Então, tem grande conteúdo aí para compartilhar com vocês. Então, também fique à vontade. Vamos já fazer alguns combinados aqui referente às perguntas e respostas, tá? Então, vamos concentrar no Q&A, né? Assim a gente consegue ir acompanhando e validando ali as dúvidas de vocês. E aí, tendo ali perguntas ao vivo, outras iremos aqui respondendo aqui de forma no chat, tá? No Q&A, tá bom? Então, Irene, pode se apresentar, fique à vontade, o palco é seu. Obrigada, Eduardo. Boa tarde para todo mundo. Um prazer aqui estar com vocês falando de reforma tributária. Eu sei que é um assunto que não a gente está ouvindo no café da manhã, no lanche, na janta, no almoço. A gente dorme pensando em reforma, acorda, sonha, mas é a realidade, né, do nosso país e é um assunto que tem impactos em todos, não só nos contribuintes, mas também nós, pessoas físicas, como consumidores, também seremos impactados, teremos impactos no fisco, e também, né, por que não, a própria TOTUS, enquanto fornecedora de software, fornecedora de solução aí para vocês no segmento de educação, também será impactada, nossos softwares, né, serão impactados. Então tá, falando de mim, quem ainda não me viu aí nos eventos, eu sou a Irene Paixão, tenho 21 anos de empresa já, trabalhando sempre nessa área de fiscal, de controladoria, e desde o ano passado, de 2024, que eu estou 100% focada em reforma tributária, estudar ali a legislação, a lei complementar 214, a emenda, e identificar todos os pontos de impacto no negócio para tentar apoiar vocês, ajudar vocês, gerar insights para vocês, porque a decisão é de vocês, né? Vocês são os contribuintes, mas é legal gerar esse insight e também mapear todo esse impacto dentro do produto para a gente poder ajustar e atender vocês aí neste novo cenário tributário, tá bom? Então, só reforçando o pedido do Eduardo, concentrem as dúvidas no Q&A, tá um pouquinho aqui para terceiro, se eu não estiver enganado, o terceiro, né, da direita para a esquerda, porque fica fácil da gente controlar quais perguntas a gente já respondeu, quais não, tá bom? E depois a gente tem até relatório com as dúvidas que vocês fizeram, tá? Isso ajuda a gente a garantir que todas as dúvidas foram respondidas. No chat pode ser que passe alguma sem a gente perceber, tá bom? Então, essa sou eu. Vamos falar então de reforma tributária, porém olhando especificamente para o segmento educacional, beleza? Então, lá no artigo 128 da Lei Complementar 214, ele diz o seguinte, que, desde observadas, né, tudo que tem ali no capítulo de regime diferenciado, que é onde entra o segmento de educação, desde que observada ali tudo que está ali dentro, o serviço de educação vai ter a alíquota reduzida em 60%, as alíquotas do IBS e a alíquota da CBS, tá? E no artigo seguinte, no artigo 129, ele fala o seguinte, olha, essa redução que eu falei lá no artigo 128, ela vai se aplicar somente nos valores devidos nos itens, né, nos serviços prestados no anexo 2 da lei, da própria lei complementar, né? E lá no inciso 2 ele fala o seguinte, olha, essa redução, ele fala que é só a lista e depois ele reafirma, não se aplicam a outras operações, eventualmente, que ocorram ali
no âmbito, né, das escolas e das instituições de ensino, tá? E aí a gente pode dar uma olhadinha lá no anexo 2 da Lei Complementar 214. Essa lista, gente, ela é taxativa. São apenas esses itens que vão ter a redução de 60% da alíquota, tá? E aí, olhando para esse anexo, a gente vê algumas coisas interessantes que eu vou jogar aqui para vocês pensarem, tá? Vocês analisarem aí no âmbito de cada uma dessas empresas que vocês representam, se aplica ou não, tá bom? Se faz sentido ou não. Então, a gente tem aqui o primeiro item da lei complementar, que é o ensino infantil, e ele inclui ali também creches e pré-escola, né? E ele traz, olha, todos os serviços dentro do NBS 122011 estão também abrangidos, né, pela redução da alíquota. E aí está tudo aqui dentro do 1201.1, tá? E aí ele vem falando do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico de nível médio, o EJA, o serviço de ensino superior, né? E aí a gente tem alguns NBS aqui dentro do grupo principal que está definido na lei. E aí o que eu queria trazer aqui de interessante, não sei se todo mundo já percebeu isso, que ele traz o seguinte, olha, ele traz o NBS 122051300 duas vezes. E ele especifica o seguinte: ensino de sistemas linguísticos de natureza visomotoras e escrita tátil e línguas nativas de povos originários. Somente estes dois tipos de serviço, que estão ambos no mesmo NBS, é que tem redução de alíquota. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês que não é só pegar esse NBS aqui e falar que ele tem redução de 60%. A gente tem que olhar a natureza do serviço que a gente está prestando para ver se encaixa nesse descritivo que está lá no anexo 2, tá bom? Então, só exemplificando, se eu tenho um curso ali de inglês, de espanhol, de alemão, esse curso ele não tem redução de alíquota, tá? Então, ele é tributação regulamentar. E aí a gente tem o item 9 ali, que na lei ele não especificou qual que é o NBS desse item, mas ele fala que a educação destinada a pessoas com deficiência, transtornos, altas habilidades, superdotados, também tem a redução de 60%, tá? Só não especificou o NBS. Então, gente, só reforçando, é uma lista taxativa, tá? É somente esses que têm a redução de 60% na alíquota. E aí a gente tem também, lá na lei complementar, o artigo 308, que fala especificamente do ProUni. Lá nesse artigo, a lei fala que a alíquota da CBS, somente a CBS, fica reduzida a zero para os serviços de ensino superior, né? Aí ele vai discorrendo lá no artigo e no inciso primeiro ele fala que essa redução a zero é somente na receita decorrente dessas atividades de ensino superior, e ele fala também que esse cálculo é feito na proporção da ocupação efetiva das bolsas. Então, vocês já estão acostumados com isso, provavelmente, aí por causa de PIS, COFINS, de imposto de renda, contribuição social, e traz a mesma coisa aqui para a CBS, tá? Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas quando eu me aprofundei nisso, a primeira coisa que me veio à mente é como é que eu emitiria a nota fiscal aqui, né? Porque se é proporcional, como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu vou como é que eu vou emitir a nota do meu aluno? Eu fiquei pensando, tá? Não tem resposta, minha mente é muito fértil, eu pensei num monte de possibilidades, mas a gente precisa aguardar a regulamentação da CBS para a gente ver o que ela vai dizer em relação a isso. Se a gente vai destacar o valor e depois fazer ajuste na apuração, se a gente vai definir alguma regra. Ô, gente, eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um galo aqui no vizinho, tá? Se vocês abstraem aí o som. Não tá saindo não, Irene, tá Não dá, tranquilo. não? Não, tá Então tá ótimo. bom, tá bom. Mas então é isso, né? A gente precisa ficar de olho
nos regulamentos que estão por vir aí da CBS, para a gente ver como que isso vai operacionalizar no nosso dia a dia, lá na nossa instituição de ensino, tá bom? Mas é um assunto que precisamos ficar atentos, obviamente, né, se a instituição de ensino tiver aderido ao programa, né? Se não tem adesão ao programa, não tem que, né, isso não tem efeito para a gente. E aí, um outro ponto que eu queria dizer é em relação à imunidade. Então, a emenda, né, a 132, ela trouxe a imunidade também para a CBS. Então, as empresas ali, sem fins lucrativos, tem todo um pré-requisito, né, que vocês têm que fazer, uma legislação fora da legislação da reforma tributária que especifica todos os pré-requisitos que precisam ser cumpridos pelas escolas para que elas tenham a imunidade. Eu, não sei- eu sempre fico na dúvida se eu pronuncio correto, eu não sei se é SEBAS, se é SEBAS, que é aquele certificado que as empresas precisam ter, né, para poder ter a imunidade também, ter direito à imunidade. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa observar, né, se a gente tem a imunidade. Pois bem, aí agora, isso é um overview, tá, gente, da reforma no setor da educação. Longe de mim querer exaurir o assunto aqui com vocês, dar aula disso para vocês, não é esse o objetivo, mas só para a gente pontuar o que é mais específico desse setor lá dentro da lei, beleza? E aí a gente, com base nisso, com base nesse macro, a gente olha para dentro do produto, para dentro do nosso back-office, que é o produto hoje que emite os documentos fiscais, que faz a apuração dos documentos fiscais, enfim, responsável pela gestão fiscal das empresas, como que isso afeta, tá bom? Bom, então, assim, isso aqui é um overview. A gente está aqui concluindo a parte de cadastros, eu vou entrar no detalhe, não se preocupem. Trabalhando ali no serviço de tributação, gente, o serviço de tributação, vocês nem vão ver ele, tá? Ele já existe hoje. Ele é responsável por toda a parte fiscal do RM, cálculo aplicação de alíquota, código de receita, natureza de rendimento, base de cálculo, se é isento, se não é, enfim, é esse serviço que faz toda essa mágica aí por debaixo dos panos. Vocês não nem veem esse carinha funcionando, mas é o coração do fiscal dentro do back-office CRM, tá? Então, a gente está trabalhando aqui nessa automatização. Esse cara faz isso, ele automatiza essa parte tributária. E também, obviamente, já iniciamos os ajustes dos documentos fiscais eletrônicos. A gente começou pela NFE, eu já vou entrar aqui nisso, que é o modelo 55, e a gente está aqui aguardando os ambientes, principalmente do ambiente nacional, com os esquemas, para a gente poder já fazer as alterações que a gente precisa na nota fiscal desse serviço, que é o que mais impacta para vocês, tá? Eu vou entrar mais nos miúdos em cada um desses pontos, tá? Então, beleza. 1º de janeiro de 2026. Como diz nós mineiros, como nós dizemos aqui na minha terra, é logo ali. Dia 1º de janeiro está logo ali, na esquina, e vai passar num pulo, né? A gente tem praticamente o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, né? Para a gente iniciar o processo de transição do atual modelo tributário para o novo. Então, dia 1º de janeiro, a gente tem o início da vigência do IBS-CBS com uma alíquota teste de 1%. Então, a gente vai ter 0,9% da CBS e 0,1% do IBS do Estado. E aí, a lei determina que, olha, você está dispensado do pagamento do imposto no ano de 2026, desde que você cumpra as obrigações acessórias. Obrigações acessórias que a gente tem até agora são os documentos fiscais. Então, a partir de 1º de janeiro, todos os documentos fiscais emitidos pelas empresas precisam ter o destaque desses impostos nesses documentos, né? E aí começa aquele período de transição que vai de 2026 até 2032, onde os dois regimes tributários vão conviver de forma simultânea. Eu não sei vocês, mas eu acho que vai ser um desafio, assim,
muito desafiador. Vai dar muito pano para manga esse período, né? Que a gente tem que fazer as duas coisas. Então, assim, se o compliance fiscal das empresas hoje já é um custo altíssimo para as empresas, imagina manter dois sistemas, né? Dois regimes tributários. Então, eu, Irene, particularmente, eu penso que esse custo de compliance vai aumentar aí nesse período. Lá em 2033, eu tenho esperanças, né, com base em tudo que eu já estudei, de que o modelo realmente ele é mais simples. E dá para ver isso, gente, pelas implementações que a gente está fazendo no sistema. A diferença, por exemplo, que a gente tem entre a regra tributária do ICMS e a regra tributária do BS-CBS. Dá para ver completamente o quanto que o modelo atual é mais simples, né? Mas o modelo de transição, com esse ambiente híbrido, vai trazer muitos desafios para a gente, tá? Principalmente 2026. Eu acho que vai dar dor de barriga em todo mundo e até no fisco, porque eu tenho certeza que eles não pensaram em tudo, né? A gente tem nas nossas operações situações, cenários, operações que o cliente, que o fisco nem sabe que existe, né? E ele não vai ter resposta de pronto de como que a gente faz naquele caso específico. Mas a gente sai lá na frente. Pois bem, então, questão de incidência, no caso do segmento de educacional, olhando para a lei, gente, 214, a minha interpretação é a prestação do serviço, tá? Então, tudo vai ter a incidência do ICMS, né? E a lei complementar, não sei se vocês já leram, é muito legal. Ela é muito legal. Ela fala o seguinte: toda operação que não envolver um produto, não envolver uma mercadoria, um bem, é serviço. Tudo que não for produto é serviço. Simples assim. Então não tem mais aquela discussão se vai incidir ou não. Pois bem, tudo vai incidir. E no caso do segmento de educação, nós estamos falando do serviço prestado de educação ou de algum material que seja vendido, enfim, né? Nós temos essa base de incidência. E aí eu convido vocês aí em cada um na sua instituição para fazer um mapeamento das operações que vocês têm hoje, dos produtos e dos serviços que são comercializados, tanto comercializados quanto adquiridos. E não só isso, serviços financeiros que são consumidos, antecipação de recebíveis, juros pagos, multas pagas, porque tudo isso incide IBS-CBS, tá? Fazendo esse mapeamento, gente, que eu tô batendo na tecla, tá? Em todo evento, se alguém já tiver participado de algum outro evento que eu falei, eu falo desse mapeamento, porque ele vai jogar luz no real impacto que a reforma tributária vai trazer no negócio, tá? Não é só um outro imposto, não é só uma outra forma de pagar imposto, mas tem impacto na operação de vocês, em como que vocês fazem o negócio de vocês rodar ali no dia a dia. E a gente precisa também, no caso da incidência, olhando para dentro do sistema, a gente precisa parametrizar os tipos de movimento que a gente tem lá no nosso módulo de gestão de compra e faturamento, colocando esses novos tributos lá, tá? Nem todas aquelas operações que vão ter incidência. Já na 12.12502, está liberado, desde a 2502, o cadastro dos novos tributos. E aí, a gente vai precisar, e aí já compartilhando com vocês o que vocês precisam fazer, tá? A gente vai precisar no sistema de 4 impostos cadastrados. A gente vai precisar do cadastro da CBS, que vai ter abrangência federal, obviamente, porque quem é o ente, né, tributante da CBS é a União, então ela vai ter lá a CBS com abrangência federal. E a gente vai ter 3 tributos IBS. Já explico. A gente vai ter o IBS do Estado, com abrangência estadual. Nós vamos ter um IBS com abrangência municipal. E a gente vai ter um terceiro IBS que vai ter uma abrangência, essa é nova, foi liberada como entrega da reforma. A abrangência, vai ter uma abrangência nova lá que chama estadual barra municipal. Por que eu preciso dos 2 primeiros? Do IBS estadual e do IBS do município? Porque no documento fiscal eu preciso destacar de forma separada o imposto de cada ente, né? A gente sabe
que o IBS é um imposto compartilhado entre o Estado e o município. Então, eu preciso dizer qual que é a parte do imposto do Estado, qual que é a parte do imposto do município. Por isso, a separação. E o terceiro, o IBS, que é esse abrangência compartilhada ali, estadual municipal, é para a gente fazer a apuração, porque a apuração ela é feita englobada, consolidada, os dois tributos, Estado e município. Para fins de pagamento de imposto, para fins de apuração de imposto, eu não faço a apuração separada, o que é do Estado, o que é do município. Eu apuro tudo junto, pago para o comitê gestor, e o comitê gestor é que faz a distribuição da receita desse imposto. Beleza? Então, é por isso que eu preciso dos três. Os dois primeiros para nota, o terceiro para apuração. Isso aqui já está disponível, já pode ser feito. E a gente precisa também colocar lá no tipo de movimento, no nosso módulo de gestão de compras e faturamento, os novos tributos. Eu não sei como é que está a tela aí, gente, mas isso aqui está na nossa documentação. Eduardo ou a Valéria, compartilha aí com o pessoal no chat o link da nossa página centralizadora do RM lá da reforma. E lá tem tudo isso lá, tá, gente? Então, eu preciso colocar aqui no tipo de movimento, na tributação do item, não faz sentido, gente, colocar IBS, CBS no movimento, né? Porque lá no... Todos vocês sabem que a gente pode colocar tributação no movimento ou tributação no item. IBS e CBS é no item, tá? Porque eu posso ter no mesmo documento situações tributárias diferentes, tá? Itens, né, com situações tributárias diferentes. E então eu vou colocar o imposto municipal, o IBS municipal, vou colocar o IBS estadual e a CBS. Aquele terceiro IBS eu não coloco aqui, eu vou usar ele lá no módulo fiscal para fazer a apuração. E eu preciso informar também, no tipo de movimento, qual é a base de cálculo desses impostos. Apesar de aqui eu ter 3 registros, gente, a base de cálculo ela é uma só para os 3. Se vocês colocarem fórmulas de base de cálculo diferente, o sistema vai calcular fórmulas, bases de cálculo diferente para cada imposto. Mas na nota fiscal, no documento fiscal, a primeira que o sistema achar é o que vai sair lá. Então, tomem cuidado, tá? É a mesma base de cálculo para todo mundo. Eles são... Tem gente que fala que eles são impostos gêmeos, tem gente que ele fala que são impostos irmãos, eles têm o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, a mesma hipótese de incidência, eles são iguais, tá bom? E para o caso do IBS municipal e IBS estadual, eu preciso preencher uma outra coluna, eu devia ter colocado ela aqui no print, vou até mudar depois. Tem uma coluna aqui que chama imposto base, tributo base. E aí eu coloco esse imposto que eu falei com vocês, o terceiro, o IBS com abrangência compartilhada, tá bom? Que aí o sistema vai saber onde que ele tem que apurar esses dois impostos. Bom, no tipo de movimento é isso, tá? E aí é vocês que têm que definir em quais tipos de movimento vocês precisam incluir esses tributos. Por isso que o mapeamento é importante, tá? Isso vai jogar luz aí para vocês. Ao invés de ir fazendo e depois ter que desfazer, estuda em primeiro, amola em um machado. Estuda, faz um mapeamento das operações e aí vocês vão saber quais são os tipos de movimento que vocês precisam ajustar. Bom, fato gerador. A gente viu lá que a hipótese é a prestação do serviço e o fato gerador é quando. Quando que eu passo a dever um imposto sobre esse serviço? O fato gerador, gente, olhando para a Lei Complementar 214, ela fala o seguinte: o fato gerador do IBS-CBS é o fornecimento do produto, né, do bem ou do serviço. Porém, ela fala o seguinte: se houver antecipação do pagamento, ou seja, pagamento antes do fornecimento, no momento do pagamento, eu já faço a antecipação do imposto. Eu já pago o imposto antes de eu prestar o serviço. Beleza? Então, o fato gerador é o fornecimento. Porém, se houver antecipação, neste momento eu já tenho que pagar o imposto, tá? Está lá eu não vou lembrar o artigo de cor, não vou nem tentar citar, mas está lá, onde fala do fato gerador do imposto. E aí, o que a gente tem que ver no caso do RM, gente, é parametrizar as nossas regras tributárias. Porque aí, na hora que acontecer esse fato gerador, com base na regra tributária, o sistema vai saber qual que é a tributação que ele vai aplicar ali naquela operação que está sendo realizada.
Essa regra tributária, a gente terminou de fazer o downgrade ontem, se eu não estiver enganada. Foi ontem ou segunda, não sei. Já está nos últimos patches, provavelmente no patch que saiu hoje. E já já vou atualizar a nossa página lá da reforma tributária, explicando isso aqui, colocando o link da documentação desse cadastro aqui para vocês fazerem. Então, o que que eu tenho nesse cadastro? Eu tenho o CST, que é o Código da Situação Tributária. Eu tenho o CClassTrib, que é o Código da Classificação Tributária. Eu posso informar um período de vigência, eu posso ali falar se essa regra é ativa ou não, tá? Um sistema, isso tudo aqui são formas de fazer com que o sistema selecione automaticamente aquele serviço de tributação que eu comentei, né? Selecione corretamente qual regra tributária que ele vai aplicar para cada operação. E aí, para cada regra, eu venho aqui no detalhe dos tributos e vou colocando os tributos que eu quero que incida nessa operação, IBS do Estado, do município e SBS, tá? E posso aqui, nas regras de seleção, nessa terceira aba, nota mental, vou colocar o print das outras telas para ficar mais didático. Aqui na regra de seleção, eu consigo definir regras. Por exemplo, eu posso cadastrar uma regra que ela vai ser específica do município de Belo Horizonte para o produto XPTO. Ou, um exemplo, dentro do cenário de educação. Eu tenho o serviço de educação superior, mensalidade da educação superior. Ela vai ter redução de alíquota. Então, eu vou ter aqui os tributos falando o seguinte, vai ter redução de alíquota 60%. E aí eu posso colocar aqui na regra de seleção, eu posso colocar qual que é o meu produto, se eu tiver alguma dependência por cliente, se eu tiver alguma dependência por município, eu posso usar o próprio NBS ou NCM para poder amarrar a regra de seleção, enfim, tem muitas possibilidades ali, tá? Então eu faço isso e ajudo o sistema a aplicar a tributação correta quando eu estiver fazendo a movimentação. Local da operação. O que que a lei fala? Ela fala o seguinte, regra geral, tá, gente? Quando a operação é presencial, o local, o imposto, né, é devido para o local do fornecedor ou o local onde eu disponibilizei o bem ou o serviço para o adquirente, quando a operação é presencial. Agora, quando a operação não é presencial, vale, né, o imposto é devido para o local onde eu entreguei o produto ou o serviço, ou do domicílio do adquirente. Vou dar um exemplo aqui de educação, né? Se eu tenho um curso presencial, eu estou aqui numa cidade, a gente chama Matozinhos, região metropolitana de BH. Aqui na minha cidade não tem faculdade. Então, se eu saio da minha casa e vou a Belo Horizonte fazer um curso de graduação numa faculdade de lá, numa universidade de lá, o imposto é devido lá, porque o serviço foi prestado lá, na instituição de ensino. Agora, se eu faço um curso de extensão 100% online e estou aqui na minha casa, em Matozinhos, assistindo esse curso, fazendo esse curso, eu estou consumindo o curso daqui, o imposto é devido aqui, na minha cidade, em Matozinhos. Tá? Um exemplo aqui no segmento de vocês. Obviamente, gente, essa é a minha interpretação, convido vocês também a fazer a de vocês, para ver se faz sentido o que eu falei, se não faz, se vocês entendem diferente, tá bom? Mas o sistema vai sozinho preencher o local da operação com base nessa regra, sendo que vocês podem ajustar ali se caso aconteça algum cenário que o sistema não contemple, tá? Então, aqui no movimento, que é né, quem gera a nota fiscal, a gente criou o local da operação do IBS. O CBS é federal, né, gente? Então, independente de onde o serviço for prestado, ele é da União. Mas o CBS não. Eu preciso saber qual é a UF e qual que é o município. Por que que isso é importante, Irene? Já que eu vou pagar o imposto tudo junto. Isso é importante porque eu preciso dessa informação para selecionar a alíquota, tá? Por isso que é importante. Vou falar da alíquota agora. Não, mentira, vou falar da base de cálculo primeiro. Então, vamos falar de base de cálculo. A base de cálculo do IBS-CBS é o valor da operação.
é o valor total cobrado do fornecedor, cobrado do adquirente, perdão, pelo fornecedor. E eu preciso acrescentar tudo que eu cobrei dele. Juros, frete, é, tributo, seguro, enfim, qualquer coisa que eu cobro do adquirente, eu coloco na base de cálculo. Exceto o próprio IBS e CBS, porque são impostos calculados por fora, e os tributos atuais. Então, eu tenho que tirar da base de cálculo do IBS e CBS o próprio ICMS, ISS, IPI e PIS/COFINS, tá? Como que a gente atende a fórmula da base de cálculo dentro do RN? Através do cadastro de fórmulas. Esse cadastro ele já existe, vocês já estão acostumados com ele, e ele já é aderente a esse modelo de fórmula da base de cálculo lá do IBS-CBS, vocês já podem fazer a criação da fórmula. Lembrando que é uma fórmula só para todos os impostos. Não ficou mais simples? Eu aposto aí que quando é os outros impostos, a gente tem que ficar fazendo um monte de I, IF, CI lá na fórmula da base de cálculo, né? Ficou bem mais simples, sim, com IBS-CBS. Então, isso também, tá, gente? Não depende de nenhum patch. Já está aí na versão que vocês estão. Agora sim, a alíquota, né? A alíquota, no caso da CBS, é uma alíquota definida pela União. Ela vale para todos os produtos, todos os serviços prestados dentro do território nacional. Simples assim, é uma alíquota só de IBS para todos nós, independente do produto, independente do serviço. Já o IBS, ele é composto, né, pela soma da alíquota do Estado com a alíquota do município. Eu preciso somar as duas para ter a alíquota do IBS. E aí, no caso do IBS, né, cada estado, cada município pode definir a sua própria alíquota, que a gente chama de alíquota padrão do ente tributante. Então, Minas Gerais pode falar que a alíquota dela vai ser 18, São Paulo vai falar que o dele é 17, Bahia vai falar que é 19, cada um pode falar qual que é a sua. Se o estado, isso vale para o município, tá, gente? Se o estado e o município não se pronunciarem em relação a isso, se eles não emitirem lei definindo qual que é a alíquota padrão daquele ente, serve então a alíquota de referência, que é definida pelo Senado, tá? Todo ano, a partir de 2027 para a CBS, 2029 para o IBS, o Senado vai definir quais são as alíquotas de referência. Para 2026, a gente precisa de apenas duas alíquotas, tá? A alíquota da CBS, que é 0,9, e a alíquota do IBS do Estado, que é 0,1. Somando as duas, a gente tem a alíquota teste de 1%, tá? Do ano de 2026. Então, a gente já liberou também nas versões 2502 para cima o cadastro da vigência de alíquotas, tá? Vocês já podem ir lá e cadastrar essas duas aqui. A gente pode ir por partes, né, que nem Jack, a gente cadastra 2026 e depois a gente se preocupa com 2027. Mas 2027, né, a gente já vai ter a alíquota padrão da CBS, né, com a extinção de PIS/COFINS, a gente vai fazer uma festa quando acabar PIS/COFINS, e a gente continua com a alíquota teste do IBS, mas aí já passa a ser 0,5 do estado e 0,5 do município, com essa alíquota sendo reduzida da alíquota padrão da CBS para poder abater o valor a mais de imposto ali que a gente vai pagar em 2027. E por aí vai, tá? Mas não se preocupem com isso, vamos focar em 2026. Eu vou colocando na nossa documentação tudo que vocês precisam fazer ano a ano para vocês terem tranquilidade, tá? Bem, já sei onde incide os novos impostos, eu sei o que faz nascer a obrigação de pagar o imposto, que é o fato gerador, preciso saber para onde esse imposto vai ser devido, calcular a base de cálculo, definir a alíquota com base no local da operação, para que eu possa emitir o documento fiscal. Então, nesse documento fiscal, eu faço o destaque de todos os valores, de todas as informações que a lei pede para, que a lei exige, né, que seja colocado ali nos documentos fiscais. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: ah, são só dois campinhos. Não são dois campinhos, gente. Principalmente quando a gente olha para nota fiscal de mercadoria, a NFE. Para as instituições que comercializam produtos, né? Pode ser que tenha que emitir NFE.
A NFSE, ela é mais simples, mas também tem muitas informações, tá? Então, não são dois campinhos. Não se iludam. Mas então, a gente está trabalhando aqui, tá bom? A NFE a gente já está fazendo, porque o ambiente de homologação ele começa a valer agora esse ano. Olha só, a reforma só começa ano que vem, mas a gente já tem impacto esse ano na nossa operação. Então, o ambiente de homologação da NFE começa dia 6 de outubro a exigir essas informações, mas produção somente dia 1º de janeiro de 2026. E a NFSE também. E aí, no caso da NFSE, a título de curiosidade, a maioria, mais de 4.000 municípios, acho que é um valor assim, mais de 4.000 municípios ainda não aderiram ao modelo nacional. Eu fico pensando, como é que a gente vai nós, enquanto contribuintes, instituições de ensino, contribuintes mesmo, não só vocês, todas as empresas do Brasil, né? Como é que a gente vai cumprir com a obrigação acessória, que é emitir o documento, se o próprio município ainda não se mobilizou, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Pois bem, no caso da emissão, gente, do documento, eu vou ter, então, um item lá no meu movimento, ou vários itens, com a tributação. Aqui eu fiz um exemplo do IBS município que vai estar zerado, porque não tem em 2026. Eu vou ter o IBS da UF com a base de cálculo, a alíquota e o valor, e eu vou ter a CBS idem, né, com base, alíquota e valor. E aí eu não sei se vocês já repararam no print que eu estou mostrando, mas a gente deu uma arrumada lá na tela de tributação do item do movimento para trazer mais transparência para vocês de todas as informações que estão envolvidas ali com a tributação, tá? Então, a gente tira essa barra aqui de rolagem. Eu vou ter aqui na grid somente as informações principais, que é o tributo, base, alíquota e valor, né? E se o valor foi editado ou não pelo usuário que está inserindo o movimento. Mas toda a memória de cálculo está aqui embaixo. Então, toda vez que eu clicar aqui em cima de um tributo, o sistema vai mostrar a memória de cálculo daquele tributo, tá bom? Então, eu vou ter aqui informações de redução de alíquota, qual que foi o percentual que eu reduzi, qual que foi a alíquota cheia, né? De qual que foi o valor que eu reduzi, né? E vou ter informação de diferimento, qual que é o percentual e quanto que eu diferi, valor de crédito presumido, e vai vir mais coisa aqui, tá, gente? Eu até coloquei aqui um disclaimer, né, em andamento, sujeito a alterações aí no decorrer das implementações, à medida que o governo, o fisco, né, for entregando novas notas técnicas para a gente, tá? Então, isso aqui está em andamento. Pois bem, daqui para cá, gente, ainda é obscuro. Quando eu falo de contabilização, o contador aí de vocês, das escolas, das instituições, eles precisam entender o impacto disso contábil. No mínimo, eu vou ter que criar novas contas contábeis. O mínimo que eu vou precisar fazer, né? Eu vou ter que criar a conta lá do IBS e da CBS, para eu poder controlar tanto o que eu devo, as minhas operações, meus débitos, quanto aquilo que eu tenho direito a crédito. Vocês precisam ver como é que vocês vão contabilizar isso. Definiu isso, criou as contas, entendeu como é que vai ser a contabilização, eu preciso ajustar os eventos contábeis. E aí, atenção, se vocês não souberem, se não tiver expertise para mexer no evento, chama alguém aí, um consultor, não sei, ou aciona o suporte, por quê? Vocês vão ter que mexer nos eventos que já existem, porque a gente tem um ambiente híbrido. Então, aquele movimento que já tem o ICMS, que já tem o ISS, já tem o PIS/COFINS, ele vai ter que ser ajustado para trazer os novos tributos. Então, a gente vai mexer numa coisa que está funcionando. Então, a gente tem que fazer com muito cuidado, tá? Mas façam esse estudo. Se isso vai ter impacto na DRE. Lá na DRE, né, a gente tem a receita bruta, deduz os impostos, porque está tudo por dentro, para depois ter a alíquota, a receita líquida. E aí, eu vou ter impacto, eu vou mexer na minha DRE, porque a CBS e IBS é por fora. São questões que vocês precisam responder, porque é uma decisão, é uma interpretação que a própria instituição tem que fazer. A gente tem que dar formas de vocês operacionalizarem, né?
Aí a gente vai ter a apuração do imposto. A apuração do imposto ainda é uma caixinha de surpresa. A gente tem já um modelo em piloto para a CBS, e a TOTS está participando desse piloto. E a gente não tem noção de como que está o IBS. O IBS está meio parado. Eu espero, eu, Irene, que seja nos mesmos moldes, né? Lembram dos tributos irmãos? Não faz sentido ser outro sistema, né? Vai complicar a nossa vida. Tomara que seja o mesmo sistema da CBS, mas ainda não temos notícias da apuração do IBS, tá bom? E outra coisa, né? Detalhe importante: quem vai fazer a apuração não somos nós contribuintes. Quem vai fazer a apuração é o fisco. O fisco é que vai dizer quanto que vocês devem, quanto que vocês podem se creditar, né? Porque o crédito está vinculado ao pagamento efetivo do imposto. Então, ele é que vai falar assim: olha, esse crédito está liberado, você pode usar, esse aqui ainda não, porque não recebi o pagamento dele. E aí você me deve tanto esse mês. E aí você vai lá, vai conferir, vai fazer os ajustes e pagar o imposto depois, tá? Então, que a gente só vai conferir. Como é a nossa hoje, aquela declaração que a gente faz de pessoa física, né? Que a gente baixa a pré-preenchida, ajusta. Às vezes a gente tem que ajustar tudo, mas enfim, já vem ali uma carga, né? Já de inicial de dados. Aí vamos ver, gente, e eu realmente não tenho essa informação para compartilhar com vocês, como que vai ser essa comunicação, porque precisa haver uma forma de comunicação do software, das empresas, dos contribuintes, com o fisco, porque não dá para controlar isso na mão. A apuração, ela chega no nível do documento, eu vou ter que controlar documento por documento. Imagina uma instituição de ensino aí, gente, com, não sei, 400 mil alunos, eu nem sei se tem, mas como é que você controla? Na mão? Não dá, tem que ser com tecnologia. Sem tecnologia, não tem como a gente passar por essa reforma tributária, tá? Então, tá uma discussão aí, se cobra a API, o consumo, né, da API, se não cobra, enfim. Por enquanto não temos definições, mas o pessoal está discutindo aí as entidades de classe, as próprias empresas de tecnologia, discutindo com o fisco como que a gente faz para isso acontecer sem aumentar o custo do compliance das contribuintes. E por fim, não menos importante, a gente tem as obrigações acessórias. Eu não sei o que que vem daqui. Eu ouvi falar, vocês também devem ter ouvido falar da DERE, declaração, declaração de alguma coisa de regimes especiais, uma coisa assim. Mas a gente não tem layout, a gente não tem informação nenhuma. Eu creio que as obrigações acessórias que existem hoje, dos tributos atuais, morrem com os tributos. Então, assim que os tributos forem extintos, morre a obrigação acessória dele, né? Não faz sentido manter. Agora, para os novos, eu não sei nem se faz sentido ter, porque quem vai fazer a apuração é o fisco, né? Por que que eu vou gerar uma obrigação acessória para falar para o fisco como que eu apurei? Se foi ele que apurou. Mas é eu, Irene, divagando com a minha mente que não cala, tá? E fica usinando aqui na minha cabeça, me dando ideias, tentando imaginar o que que vai vir. Mas não temos, tá? Nenhuma informação. Então, vocês puderam perceber, depois de tudo que eu falei, que ainda falta muita informação. A gente precisa dos regulamentos. E, na minha opinião, já estamos atrasados. A gente precisa dos regulamentos, das instruções, portarias, eu não sei que tipo de instrumento legal que vai vir, né, por causa do comitê gestor e Receita regulando junto ali os tributos. Não sei o que que vai vir, mas tem que vir para a gente poder saber como que operacionaliza tudo isso que eu falei com vocês no nosso dia a dia, tá bom? Ainda tem aqui coisas que eu nem quis trazer, como split, que ainda está em discussão de negócio, muitas dúvidas. O governo fala que vai sair no meio do ano que vem para as operações B2B, né? Para quem tem interesse ali no crédito do imposto, mas não tem nada desenhado ainda. Eles ainda estão discutindo o formato, o negócio, tá? Então eu nem trouxe para não encher a cabeça de vocês com coisas que a gente não consegue resolver, tá bom? Pois bem, tudo isso que eu falei com vocês
nós vamos entregar, estamos entregando, vamos continuar entregando, a partir da versão 12.1.25.02. Dizem, né, que como é que é? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas a minha dica para vocês é, quem não tiver ainda nessa versão 25.02 ou 25.06 e for fazer o planejamento da migração, vá para a 25.06, que foi a versão que saiu em junho. Por quê, gente? A 25.02, ela expira, a validade dela expira em fevereiro de 26. E aí vocês vão precisar fazer uma conversão no início do ano, no meio da confusão. Na hora que estiver começando as coisas, eu acho que no início vai ser confusão pura. Imagina vocês ainda tendo que converter uma versão, entenderam a minha ideia? Então, assim, se vocês já vão direto para 25.06, vocês têm até o meio do ano para poder é, ter tranquilidade para poder passar por esse perrengue que vai vir por aí, tá? E não se iludam, tá, gente? Vai vir, sei lá. Eu lembro do E-Social. E olha que o E-Social foi, como é que eles falam? Tipo, parcionado, né? Foi um montado de empresa, depois foi outro montado e tal. Foi fasionado, lembrei a palavra. É, aqui não. A reforma é todo mundo junto no dia 1º de janeiro, né? Tá bom? Aí, gente, fica de olho nas divulgações dos nossos eventos. Então, a gente vai fazer o webinar explicando para vocês no sistema, mostrando o sistema, como é que cria a alíquota, como é que cria o tributo, como é que parametriza o tipo de movimento. A gente pode dar até ideias de fórmulas de base de cálculo, mas cada um tem que olhar para a sua operação e ver o que incide ali. Enfim, a gente vai ensinar para vocês a usar o sistema, tá? Tudo que a gente vai fazer para entregar. Então, fiquem de olho aí nas divulgações, fiquem de olho no TOTUS New. Quem hibernou o TOTUS New, deshiberna, que a gente está comunicando muita coisa lá. A gente tem os eventos TOTUS Responde, que a gente faz em parceria com o time de consultoria, então eles trazem toda essa parte de negócio, de lei, e depois a gente entra com a parte de produto, e mantenham-se o mais próximo possível da última versão de mercado, para que vocês tenham sempre um ambiente atualizado com tudo que a gente está entregando. Lembrando que a gente está fazendo entregas contínuas, 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 tá bom? Eu deixo aqui para vocês o link do nossa página de novidades, que é tudo que sai nas releases, né? E peço vocês para ver ali a landing page que a gente fez para a reforma tributária para a linha RM. Então, tem toda uma parte conceitual lá na documentação, posso até mostrar. Como é que eu tiro isso daqui? Irene, a Oi, gente tem umas perguntinhas que a gente gostaria que você respondesse. pronto, me diga. Você Tá quer todo que eu mundo olhe aqui querendo no saber um pouco. Q&A? Acho melhor, né? Isso. Ó, tem aqui também, Irene, umas que a gente viu aqui no chat, mas acaba sendo um pouquinho do que você comentou lá no começo da sua apresentação. Até o Felipe aqui ele pergunta referente à questão da alíquota para prestação de serviço para as instituições que têm curso livre, né? Ele faz curso para vestibular. Acaba que a gente está obedecendo um pouquinho muito que é da legislação, né? Então a gente acaba não tendo como responder de forma específica. Ou você quer colocar alguma questão nisso que você Nesse, trouxe aí no começo? qual que é o nome? Felipe. Ô, Felipe, então, quando a gente olha, eu vou voltar aqui no material. Quando a gente olha aqui para a lista que está lá na lei, não fui eu que criei essa lista, eu tirei de lá. Eu vou chegar lá, calma aí. Ah, cheguei. É, qual que foi o curso, Josi? Cursos livres, ele faz cursos preparatórios para vestibular. Pois é. Eu entendo, olhando para essa lista, que é taxativa, que é esse curso, que é um curso livre, ele não é um curso superior, ele não é um curso de nível médio, ele não é um curso fundamental, ele vai ter a tributação regular, ele não vai ter a redução de alíquota. Esse é o meu entendimento, tá? Não, tranquilo.
No caso, no chat estava mais essa questão pontual mesmo, né? E o restante mesmo, um pouquinho, algumas pontuações que o pessoal colocou no Q&A mesmo, que aí se você achar Tá, interessante olhar, já pode colocar. tá bom. Vou olhar aqui então. O André está perguntando o seguinte: como vai se dar as retenções de tributos que ocorrem quando a empresa toma serviço com a reforma tributária? Aí é o seguinte, André, os tributos que já existem, eles continuam funcionando do jeito que está até que eles sejam extintos, tá? Então, se você retém ISS, você vai continuar retendo ISS até 2032. Porque a lei, a não ser que o município altere o decreto dele falando assim, não precisa reter mais. Mas se isso não acontecer, continua do jeito que está. A tributação, a única coisa que vai acontecer é que a alíquota vai reduzir. À medida que a alíquota do IBS aumenta, a alíquota do ICMS e do ISS diminui. É isso que vai mudar. Em relação aos demais, a gente tem a gente não tem retenção na fonte, a gente tem a opção do adquirente fazer o recolhimento no lugar do fornecedor. Então, o adquirente ele pode virar para o fornecedor e falar assim: olha, eu vou te pagar o valor líquido, que é o que vai para você, deixe que eu pague o imposto. E eu acho que isso vai acontecer muito, André, sabe por quê? O crédito ele está vinculado ao pagamento. Se eu, que sou o adquirente, já faço a guia e já pago o imposto direto para o governo, eu já tenho o crédito liberado muito mais rápido. Porque se eu deixar o meu fornecedor pagar o imposto, ele vai pagar só no final do período de apuração, entendeu? Então, aí isso é que vai ter a retenção. E a outra retenção que eu vejo é a questão do próprio split. E aí quem vai fazer a retenção vai ser a entidade financeira que está ali fazendo o pagamento. O banco, o cartão, seja lá quem for, tá? São as retenções que eu entendo que tem na legislação. Como fica a escrituração que não passa pelo tipo de movimento, exemplo, origem de gestão financeira? Maxwell. O Maxwell é o seguinte, tem um monte de operação que até então a gente não tinha documento fiscal. Exemplo, aluguel. Eu, sei lá, a minha instituição, aliás, meu escritório da minha instituição está num local que é de terceiro, que eu loquei. Eu não tenho nota fiscal de locação, no máximo uma fatura, né? Esse serviço de locação, ele passa a emitir documento fiscal. Tudo vai ter documento fiscal emitido. Todas as operações. Algumas, eu fico pensando, eu em minha cabeça, como que vai ser? Por exemplo, pedágio. O pedágio, ele vai ter pedágio, que a gente passa na estrada. Ele vai ter que emitir documento fiscal. Mas como é que vai fazer? Vai emitir um para cada carro que passar ali? Acho que não. Acho que nesse caso, por exemplo, sei lá, será que vai vir na ADERE? Ô, gente, eu tô, sabe, minha cabeça aqui, pensando nas possibilidades. Mas, resumindo, o que eu queria te falar é que tudo vai ter documento fiscal, inclusive juros e multa. Então, se você presta, vamos supor que a sua instituição de ensino presta o serviço, aí emitiu lá a nota fiscal da mensalidade para o aluno, e vencendo ali no dia 10, o aluno não pagou. Ele não pagou, ficou devendo, aí passou um mês nada, juntou com a do segundo mês nada, juntou com a do terceiro mês nada, aí lá no mês de junho ele foi lá e falou assim, não, eu queria fazer um acordo aqui com vocês aqui, porque, né, aí eu vou reduzir seus juros e multa, junta todas as parcelas e deu um valor lá de juros. Esse valor de juros e multa que você vai cobrar do aluno, ele também incide BS-CBS, e você vai ter que emitir um documento fiscal complementando o valor do imposto. Resumindo, eu acho que eu falei demais, mas resumindo, tudo vai ter documento fiscal, tudo, porque o fisco vai apurar com base neles, tá bom? A Flávia, né? Quando o curso for semipresencial, para quem é devido o IBS? O IBS. Ô, Flávia, boa pergunta. Eu tenho exatamente a mesma dúvida que você, mas na legislação não fala. Vai ter que vir no regulamento. Será que eu vou olhar qual que é a maior parte? Será que eu vou ter que desmembrar minha nota? Tipo assim, qual que é a parte presencial, qual que é a parte online? Infelizmente, eu não tenho resposta para essa dúvida de sua.
e ela é a minha também, tá? Mas assim que eu souber, eu compartilho com vocês. Eu não sei se eu boto óculos ou tiro óculos. Tá ruim com os dois. Se a minha nota fiscal de serviço, ao ser faturada, não gera financeiro, o meu financeiro é gerado no educacional pelas parcelas a serem faturadas com a base da nota. A base de cálculo do imposto na nota não vai compor juros e multa. Como será a tratativa dessa questão? Quem perguntou isso foi a Isabelle, tá? Falando justamente da questão que eu falei dos juros e multa. No caso da nota fiscal de serviço, Isabelle, a gente ainda não sabe porque a última NT do modelo nacional que a gente pegou não estava falando ainda da nota de débito, que é aquela nota que vai aumentar o valor, complementar o valor do imposto devido. Mas olhando para a NFE, e eu creio que vai ser alguma coisa parecida, como é que funciona? Você emite a nota, o valor do serviço com o valor do imposto calculado. Lá no financeiro, o cara pagou com atraso, aí eu calculei juros e multa. Aí, isso eu vou ter que operacionalizar aqui, integrando o financeiro com o módulo de faturamento. Porque eu vou ter que emitir um documento fiscal em cima dessa baixa que ocorreu, calculando imposto em cima da diferencinha que eu cobrei do aluno, tá? Não faz sentido eu, Irene, olhando hoje para o produto, sabendo que a nota é emitida lá no gestão de materiais, a gente vai fazer alguma integração entre os dois produtos para que essa nota seja gerada lá pelo módulo de materiais, tá? Mas isso eu tenho reunião essa semana, tanto com o financeiro quanto gestão de materiais, para a gente definir esse desenho, tá? A Patrícia perguntou como é que vai ser a comunicação do sistema com o fisco, né, para fazer a apuração. É aquilo que eu disse, tá, Patrícia? A gente precisa de APIs. O governo, né, o fisco, a Serpro, seja lá quem for fazer o serviço do IBS, que a Serpro está fazendo esse IBS, eles vão ter que nos fornecer APIs. Qual que é o problema? Eles estão querendo cobrar as APIs, cobrar o consumo. E aí está tendo uma discussãozinha bacana lá. Por quê? A partir do momento que a Receita cobra o uso das APIs, aumenta o custo para as empresas. A Receita está embutindo, né, o fisco, vamos colocar assim, o fisco, está jogando para o contribuinte um custo para ele apurar o imposto que é devido. Entendeu? Confusão que deu? Mas eles estão discutindo lá, tá? Mas tem que ter API. Mas hoje, dia 27 de agosto, não tem. A gente não tem como comunicar com o sistema do governo. Vai ser API. Tem que ser API. Opa, pulou aqui. O Tá. Rafael, Foi o para Rafael. cima. Isso, o É que eu Rafael. estava lendo e o negócio sumiu, vi de onde foi. O Rafael, né? Para as entidades educacionais imunes, que não vão utilizar-se do crédito nem gerar débito. Não vão utilizar-se do crédito e nem gerar débito. Está escrito crédito, mas eu estou entendendo que é débito, né? Ou gerar crédito para o adquirente, sei lá, pode ser isso também. Mesmo assim, a parametrização será necessária? Sim, Rafael. Tem que parametrizar porque o imposto ele precisa ser destacado lá na nota com o CST de imune, com o Seclest Tribes de imune, tá? Não vai ter valor de imposto por causa da imunidade, mas tenha o indicativo no documento de que é imune, tá? O Luiz, né? Sobre os juros. Caso o aluno atrase alguns dias, tenho que emitir documento fiscal referente a esses juros e apurar os impostos? Sim, tem que fazer isso, exatamente isso aí. Só que eu não vou me render porque eu já falei bastante aí dos juros. Empresas de ensino superior que possuem unidade em todos os estados e também alunos, e alguns destes alunos não residem no local da prestação de serviço. Aí, Elaine, eu vou te responder só reforçando, gente, que é o meu entendimento da Lei Complementar 214, tá bom? Se o seu curso ele é presencial, só abstendo a parte do curso híbrido, né? Presencial e remoto, porque a lei não fala disso, mas vamos supor separado. Eu tenho o curso online e o curso presencial, só tem esses dois. Se é o presencial, eu devo o imposto para o local da minha filial. Esse é o meu entendimento. Agora, se o curso é online, eu devo o imposto para o município do meu aluno, tá? Porque ele não está indo na minha instituição, ele está consumindo o serviço lá na casa dele. Lembra que, eu não sei se você se recorda aqui de uma das características, né, da reforma tributária,
é mudar a tributação para o local do consumo. Esse é o meu entendimento, tá, Elaine? Só reforçando. Então, dá uma olhadinha lá, vê se você concorda comigo. Se você não concordar, se você tiver uma outra interpretação, compartilha, porque eu posso estar enganada, né? Posso ter entendido errado. A última, do Maxwell. Irene. Ele tá, acho que está complementando, né? A minha Isso. pergunta é para contas a pagar que não foi dada entrada da compra pela gestão de estoque, e sim diretamente no financeiro. Maxwell, olha, tudo, interessante sua pergunta, vai me permitir tocar no assunto que eu não toquei. Uma das características da reforma tributária é o crédito amplo. A empresa, ela tem direito a se creditar de tudo que ela adquirir para a prestação do serviço, para a atividade dela. Se você entra com essa nota direto no financeiro, não existe integração entre o financeiro e o fiscal, sabe? Você vai ter que entrar com ela pelo módulo de gestão de materiais, pela gestão de compras, para que lá eu faça as duas pernas. Eu mande para o fiscal, falo assim, olha, fiscal, eu tive essa entrada e tenho esse crédito, e mando para o financeiro, falando assim, ó, paga isso aí para o meu fornecedor. Talvez valha a pena você revisitar este tipo de operação aí na sua empresa, para você bater o martelo. Se você vai continuar do jeito que está, e aí a gente tem esse impacto da questão do crédito, porque o sistema fiscal não vai ver esse crédito, ou se você modifica o processo aí dentro da sua empresa. E aquele mapeamento que eu falei lá no início, ele vai te ajudar a enxergar isso aí e tomar essas decisões, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido e ajudado aí. A gente tem mais coisa? Excelente. Não, por enquanto não. Excelente todas as perguntas respondidas, Irene. Tempo de você beber uma água. Enquanto isso, o pessoal vai analisando. Deixa eu ver se no chat não O tem chat mais está nenhum. lotado, mas Não, no chat é mais comunicação nossa. E também, deixa eu ver se tem a algum Raquel, aqui. a Raquel, A Raquel Raquel, falou uma coisa parametrização. aqui. Ah, não, a parametrização ali do sistema, ali é o Tipos de cadastro, né? movimento. NBS, ok. Ô, Raquel, dá o tipo de movimento você tem que fazer, colocar os tributos lá, tá? Na tributação do item. E em termos de cadastro, o que que eu aconselho você a fazer é conferir se todos os seus produtos, todas as suas mercadorias estão com NCM e NBS informados. Essa informação ela é obrigatória no documento fiscal. Antes não era, agora passa a ser. Então, dá uma conferida no seu cadastro, vê se está tudo ok. Analisa também se você não precisa quebrar alguma coisa. Nesse exemplo aqui, ó, desse NBS aqui, ó, que chama, opa, assim, que chama, o NBS, né, chama Serviços de Educação em Línguas Estrangeiras e de Sinais. Mas para fim de IBS-CBS, se você tem, por exemplo, um curso de inglês e um curso de Libras, você precisa quebrar esses dois itens no seu cadastro para que você aplique a tributação corretamente, porque um vai ter redução, o outro não, tá? É isso. A outro cadastro que você pode dar uma olhada e ver se está tudo ok é o cadastro do cliente, principalmente do cliente, por causa da mudança ali da tributação no consumo, para saber que você vai apurar o imposto, calcular o imposto para o município, para o estado correto. Mas é só um check-up mesmo no cadastro. Eu até coloquei o link novamente da página centralizadora da reforma, e tem lá o terceiro ícone, que é o impactos da linha RM. Tem todo um cronograma, tem todo como se preparar, um passo a passo. Ah, a Irene abriu aí, perfeito. Aqui, ó, nesse impactos da Isso. linha RM, a gente tem as dicas, né, de tudo que vocês precisam fazer para ir preparando o sistema, tá? E à medida que a gente está entregando, a gente já vai colocando a documentação aqui, ó, tá? Boa, isso mesmo, Irene. A Raquel perguntou, no caso da entidade de imune, se ela precisa fazer ajuste do cadastro e movimento. Ô, Raquel, você tem, tá? Você tem que, no mínimo,
uma regra tributária, que vai estar escrito lá assim, imune. E você precisa colocar o IBS, CBS no seu tipo de movimento, para que na hora de emitir a nota, saia na nota o CST imune e o Sequestrib imune, tá? Pelo menos um você vai ter que fazer, no mínimo, né? Até porque A Patrícia pediu uma ajuda aqui, Eduardo, no Q&A, mais uma dúvida. Poderiam me dar um exemplo de crédito de imposto para as instituições de ensino, no sentido de compras? Compras de material para a sua secretaria, aluguel de qualquer coisa que vocês alugam para fins de escola, compra do material de laboratório, é, compra de imobilizado, carteiras, enfim. A única coisa, Patrícia, que não vai gerar crédito para as instituições, no meu entendimento, é a própria folha de pagamento, que inclusive é um custo alto das escolas, porque folha de pagamento não gera crédito. O resto, gente, é crédito amplo. Se tem a ver com a atividade da empresa, você tem direito ao crédito, tá? Até o cafezinho, se viu um cafezinho na secretaria, tem crédito. Meu entendimento, tá, gente? Façam a análise de vocês. Disponha, Patrícia, foi um prazer. Até porque nesse contexto, né, das instituições isentas, imunes, é para a parte da saída. E aí, como você trouxe para as entradas, aí o processo aí já é diferente. É, Acho é que isso. chegamos. Irene, meu muito obrigado. Acredito que não tenha mais, tanto no chat quanto no Q&A. Tudo ok? Que Mais bom. alguma consideração final? Não, eu acho que aqui acho que aqui eu falei tudo. Era aquele último slide lá e o último era só um obrigado, se eu não estiver enganada. Era da versão. Não, só um obrigada. Ô, gente, foi um prazer Perfeito. vir aqui falar com vocês. Obrigada, Josi, pelo convite. Ah, ela tá com a mãozinha levantada. Você quer falar, gata? Eu tô com a mãozinha levantada, só não vou abrir a câmera aqui rapidinho pro pessoal, mas eu queria convidar, né, todos que estão aqui presentes. A gente vai retomar esse tema reforma tributária, a gente vai ter o Educacional Day, um evento que acontece na TOTUS Matriz, é presencial. Então, estão todos convidados, é só ir lá no linkzinho de eventos, né, lá da TOTUS, vocês conseguem ter acesso a todos os eventos que a gente promove, não só no educacional, mas também ali da parte do back-office. Vocês podem se cadastrar e estão convidados a participar conosco, né, para poder saber um pouco mais também da reforma tributária quando a gente está falando aí da educação. Tá bom, pessoal? Obrigada, e obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, valeu mesmo pela participação. Gente, um abraço para vocês. Um excelente finalzinho de tarde, tá, gente? Um abraço. Excelente, Irene. Obrigado. Boa tarde a Disponha, gente. todos. Tchau, Boa tarde. tchau. Tchau.